Olá, Gilson aqui. Esse é um vídeo para atividade de supervisão do programa Mais Médicos, que será exibido durante a aula de profilaxia pré-exposição ao HIV. Vamos começar. Qual é o nosso objetivo aqui? É bem simples, é revisar o perfil imunológico da hepatite B. Por que eu acho isso necessário? O motivo também é simples. Eu vejo que muitos colegas utilizam tabelas de sorologia de hepatite B para conseguir interpretar resultados de exames. Isso de forma alguma é necessário. Basta entender alguns conceitos e esses conceitos não são complexos. Então, vamos entender, vamos revisar alguns conceitos e preencher essa tabela para que, de uma vez por todas, ninguém precise ficar buscando essa tabela, puxando essa tabela durante um atendimento para interpretar o resultado da sorologia para hepatite B. Bom, vamos lá. O vírus da hepatite B, ele é um DNA vírus. Ele vai possuir alguns antígenos e, após a seroconversão ou soroconversão, tanto faz, serão gerados anticorpos como resposta. Bom, vamos lá. Conversando rapidamente sobre os antígenos, nós temos inicialmente o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, que é o HBsAg. Nós temos também o antígeno core do vírus da hepatite B, que é o HBcAg. Porém, este nós não vamos considerar enquanto estamos conversando sobre sorologia, porque ele não está no soro. Como é que conseguimos verificar o antígeno core do vírus da hepatite C, do vírus da hepatite B? Através de biópsia hepática. E como estamos falando de profilaxia pré-exposição ao HIV, não é o perfil de paciente que nós rotineiramente vamos solicitar biópsia hepática. Então, vamos ignorar isso aqui e conversar somente sobre sorologias. Nós também temos um outro antígeno, que é o antígeno E do vírus da hepatite B. Esse antígeno ele está num gene próximo ao gene responsável pelo antígeno core. E isso vai gerar um fator confundidor que a gente vai falar daqui a pouco. Por que que o antígeno E ele é importante? Porque ele vai nos informar sobre a atividade do vírus, a sua replicação, né? Se ele está ativamente se replicando ali. Nós temos a soroconversão correspondente a esses antígenos. Para isso, nós temos, para o HBsAg, temos o anti-HBs, que seria uma resposta resolutiva ao quadro infeccioso, não tendo mais a presença do vírus. E nós temos a resposta ao antígeno core, que seria o anti-HBc. No anti-HBc, nós teríamos o IgM e o IgG, mas na prática, nós não solicitamos o anti-HBc IgG, nós solicitamos o anti-HBc IgM e o anti-HBc total. E nós fazemos a distinção com base nesses resultados. Seria simples e vocês vão ver daqui a pouco se ainda restou alguma dúvida. Bom, qual a importância do anti-HBe considerando a questão de replicação viral? Ele pode funcionar como uma camuflagem imunológica. Como assim? Por ser de um gene muito próximo ao gene core, ele pode, quando ele está em títulos elevados demais, ele pode acabar inibindo a resposta ao HBc, ao antígeno HBc. E isso vai atrasar a seroconversão. Atrasando a seroconversão, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer a cronicidade
dessa hepatite. Então, nos casos de transmissão vertical, esse antígeno e o correspondente anticorpo são muito importantes para você avaliar o potencial de cronicidade naquele caso. Mas não é com esse perfil de pacientes que vamos trabalhar na profilaxia para exposição ao HIV. Então, dito isso, vamos montar a nossa tabela. Vamos imaginar um indivíduo suscetível à infecção por hepatite B. Bom, ele não teve contato com nenhum antígeno. Então, naturalmente, ele será negativo para todos os antígenos e, correspondentemente, para os seus anticorpos. Agora, vamos imaginar um indivíduo que se vacinou. Esse indivíduo que se vacinou, ele teve contato com uma molécula do antígeno HBS, mas uma parte de molécula inativada. Então, nós não teremos claramente o HBsAg, não teremos o HBeAg, porque o vírus não esteve presente em momento algum, mesmo correspondência para os anticorpos, exceto para o anticorpo anti-HBs. Por quê? Porque essa é a resposta ao componente vacinal. Então, aqui nós teríamos uma positividade. E o anti-HBC total também seria negativo. Cabe um destaque antes de falarmos dos quadros de hepatite aguda, hepatite crônica e a cura dessa hepatite. Vamos detalhar um pouco o anti-HBC IgM, porque alguns resultados confundem as pessoas, confundem os profissionais. A hepatite crônica, a hepatite é considerada crônica após 6 meses de positividade do HBsAg, quando ele permanece positivo, ou seja, quando a pessoa permanece com o vírus. Porém, de 6 meses até 1 ano, ainda é possível detectar o anti-HBC IgM. E isso pode gerar uma confusão, porque algumas pessoas vão pensar que o IgM só vai estar presente no quadro agudo, quando não. Ele pode estar presente nessa primeira etapa de um quadro crônico. Então vamos lá, vamos montar, sem enrolar mais, vamos montar e finalizar essa tabela. Hepatite B aguda, nós temos a presença viral. Então, o antígeno de superfície estará presente. O antígeno de replicação, ele pode ou não estar presente, depende da atividade. O antígeno, ou o anticorpo anti-HBC IgM, inicialmente ele vai negativar, mas logo em seguida ele irá positivar. E ele vai permanecer positivo até 6 meses e, em alguns casos, até 1 ano. O anti-HBe, da mesma forma do antígeno, ele pode ou não estar presente. Já o anti-HBs, nós temos a partícula viral em circulação. Portanto, nós não temos o anti-HBs. O anti-HBC total, bom, ele fica claro. Nós temos o anti-HBC IgM. Então, claramente, vamos ter a positividade no total. Dando sequência, hepatite B crônica. Para ser hepatite, temos que ter a presença do antígeno. Então, HBsAg, o antígeno de superfície, estará presente. Nós temos a presença do vírus. O antígeno de replicação, novamente, pode ou não estar detectável, depende da atividade. O anti-HBC IgM, a partir de 1 ano, seguramente ele estará negativo. Entre 6 meses e 1 ano, ele pode positivar, mas para critérios de preenchimento dessa tabela, vamos considerar como negativo. O anti-HBe, da mesma forma que o antígeno, pode estar presente ou não. O anti-HBs, a pessoa está com hepatite, então, negativo. E o anti-HBC total, seja no período de 6 a 12 meses, que vão caracterizar, que vão possibilitar a presença do IgM,
E aí você teria a positividade do HBC total, mas independente do IgM, a partir de 6 meses já contamos com IgG. Então, teremos sim o anti-HBC total positivo. Hepatite B com cura funcional. Vamos lá. Agora há cura. Então, não há mais hepatite. Portanto, não há mais a presença da partícula viral. Dito isso, o antígeno de superfície se encontra negativo. Já o antígeno de replicação também vai se encontrar negativo, pela mesma razão. O antígeno IgM vai ter novamente aquele intervalo ali de 6 meses a 1 ano, mas normalmente, vamos para critério de preenchimento da tabela, vamos considerá-lo negativo. Considerando o resultado mais comum, né, após 1 ano. Ou mais comum até entre um intervalo de 6 meses a 1 ano. O anti-HBE, ele pode ou não estar presente, vai depender um pouco da titulação necessária para que você consiga detectá-lo. Então, positivo ou negativo. O anti-HBC total, vou antecipar o anti-HBS, porque o anti-HBS ele tem um detalhe. Então, o anti-HBC total, eu vou ter a presença de IgG necessariamente. Então, será positivo. Já o anti-HBS, por que eu deixei para depois? Porque você pensa, o anti-HBS, a pessoa se curou da hepatite, então será positivo. Sim, será positivo. Porém, ele pode, em algumas situações específicas, estar com título tão baixo que ele pode não ser detectado. E isso implica em todos os resultados, eles podem aparecer negativos, exceto o anti-HBC total. Quando você tiver um paciente apresentando somente um anti-HBC total positivado, é isso que indica. Indica que a titulação, o título de anti-HBS está tão baixo que não atingiu a detecção do teste. Mas você pode considerar aquele paciente como cura funcional para hepatite B. Bom, pessoal, era isso. Vamos voltar agora à aula de profilaxia pré-exposição ao HIV.